Com o fim da primeira rodada, os placares ficaram assim. Richard Rios abriu o placar para o Palmeiras, aproveitando a única chance clara do Palmeiras no primeiro tempo. Apesar de controlar o ritmo do jogo nos 45 minutos iniciais, o Alviverde viu Everton garantir a vantagem parcial com duas grandes defesas em lances parecidos pelo lado esquerdo do ataque do Vitória, com gols de Tiquinho aos 5 minutos, abrindo o placar para o Botafogo, e Lucas empatando para o Cruzeiro. A partida começou equilibrada. Aos 65 minutos, o Cruzeiro virou com Rafael, mas o Botafogo não desistiu e empatou novamente aos 72 com Danilo. Alexandre foi expulso logo em seguida. No final do jogo, Rafael marcou o terceiro gol para o Cruzeiro, finalizando o placar em 3-2. Foi um verdadeiro jogão, com gols de Tiquinho aos 5 minutos, abrindo o placar para o Botafogo, e Lucas empatando para o Cruzeiro. A partida começou equilibrada. Aos 65 minutos, o Cruzeiro virou com Rafael, mas o Botafogo não desistiu e empatou novamente aos 72 com Danilo. Alexandre foi expulso logo em seguida. No final do jogo, Rafael marcou o terceiro gol para o Cruzeiro, finalizando o placar em 3-2. Foi um verdadeiro jogão. Em um jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 0-0. Parece que foi um daqueles jogos onde as defesas se sobressaíram e as oportunidades de gol foram escassas. Um resultado que pode ter sido frustrante para ambas as equipes, mas ainda é o início da temporada e há muito campeonato pela frente. Em um jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense empatou em casa com o Flamengo. De La Cruz abriu o placar para o Atlético aos 51 minutos, e depois Luiz empatou para o Atlético. Houve ainda a expulsão de Alix. Mais tarde, Magnó do Atlético também foi expulso, e Pedro ampliou para o Flamengo aos 103 minutos. Em um jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Grêmio. David abriu o placar para o Vasco aos 24 minutos. Em seguida, Matheus ampliou a vantagem para a equipe da casa. Gustavo diminuiu para o Grêmio, mas o resultado final foi de 2-1 a favor do Vasco. Em um jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense goleou o Cuiabá por 4-0. O Atlético estava em casa e recebeu o Cuiabá. Pablo abriu o placar aos 23 minutos, seguido por Agustin ampliando aos 37. Depois, Leonardo aumentou ainda mais a vantagem, e Gonzalo fechou a goleada. Na partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, o Internacional recebeu o Bahia e venceu por 2-1. Gabriel marcou aos 70 minutos para o Bahia, em seguida Wesley diminuiu aos 72, e Fernando virou aos 83 para o Internacional. O placar final foi 2-1 para o Inter. Na partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, o Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude no estádio Heriberto Russi. Os gols foram marcados por Renato aos 36 minutos para o Criciúma, e por Jean aos 64 para o Juventude. O jogo terminou em 1-1. Na partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, o Fluminense empatou com o Bragantino em 2-2. Lima abriu o placar para o Flu aos 45 minutos, depois Eduardo Sacha empatou para o Bragantino aos 47. Thiago Borbas virou para o Bragantino aos 52, e Lima empatou novamente para o Flu. O resultado final foi 2-2.